Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Crônicas da Profecia. Eu sou Gabriel Pereira e hoje eu estou trazendo um formato diferente de vídeo para vocês. Bom, então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Mankind Research Limited. Vamos partir dessa fonte aqui, que é esse website da Iona Miller, onde ela compila vários textos, artigos sobre a Mankind Research Unlimited. Eu vou pôr o site em português aqui para a gente poder acompanhar melhor, né? Então, o que seria a Mankind Research Unlimited? Então, seria a pesquisa humanitária de ciência, né? Eu fiz aqui uma pesquisa para vocês entenderem melhor no Gemini. Então, Mankind Research Unlimited foi uma organização de pesquisa e think tank fundada na década de 60, sediada perto de Washington, D.C., liderada pelo Dr. Carl Schleicher. A empresa focava no chamado potencial humano e na união entre psicologia humanista e ciências de fronteira. Então, as áreas de estudo iam para a psicologia, que é o estudo sobre os fenômenos psíquicos e percepções extrasensoriais, a biocibernética e biofísica, investigação das conexões entre o corpo e a mente e técnicas de aprendizagem acelerada. Devido à época da sua fundação e ao foco em ciências não convencionais, o que rendeu o apelido de Spook Central, a MRU também é frequentemente associada a teorias e debates sobre os polêmicos projetos de controle mental do governo, como o MKUltra da CIA. Hoje a organização opera oferecendo consultoria estratégica e forense. Então, é isso que é a Mankind Research Unlimited, uma organização que pesquisava potencial humano na união entre psicologia humanista e ciência de fronteira, ou seja, parapsicologia, biocibernética, biofísica e mais. Vamos entender mais agora com as nossas fontes. Bom, então como eu falei, pessoal, esse website aqui, Mankind Research Unlimited, ele é da Iona Miller e é onde ela compilou vários artigos com fontes e tudo mais para a gente entender mais sobre do que se trata esse projeto. Aqui é falando sobre a escritora. Então, já começa aqui. O MRU funcionava em modo furtivo, ao contrário do seu equivalente na costa oeste, o SRI. Na verdade, o nome do seu fundador, diretor Schleicher, significa furtividade. Então, para a gente começar a entender algumas notícias de 2015, vamos abrir essa primeira notícia do New York Post. Vamos ver do que se trata. Enquanto isso, a gente já vai entendendo que a corrida para colocar o homem na Lua não foi uma batalha suficiente para as superpotências globais durante a Guerra Fria. Ou seja, essa corrida para a chegada na Lua não foi a única batalha, né, das superpotências globais durante a Guerra Fria. Existiu uma outra corrida que não é tão falada, né, na mídia, mas que bem conhecida aí pelo pessoal por conta da internet e tudo mais, né? Então a gente pode ver aqui, vou pôr em português para vocês entenderem. Ó, já começa aqui, né? Estranho, mas verdade. O programa da URSS gastou $1 bilhão em programas de controle mental. Aqui, ó, eles estavam na época da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos estavam em uma corrida armamentista de um tipo bizarro e não convencional. Isto foi exposto em um novo relatório. Então, a partir de 1917 até 2003, os soviéticos investiram até $1 bilhão no desenvolvimento de armamentos de controle mental para competir com os programas semelhantes realizados nos Estados Unidos. Embora a maioria desses ainda permaneça confidencial, podemos confirmar que os soviéticos usaram métodos para manipular os cérebros dos cobaias. Esse artigo aqui, de Sergei Kernbach, do Centro de Pesquisa e Robótica Avançada e Ciências Ambientais em Stuttgart, da Alemanha, detalha os extensos experimentos da União Soviética chamados psicotrônica,
Essa palavra é bem importante para a gente entender do que se trata, né? Eu vou dar uma pesquisada para vocês verem. O artigo é baseado em periódicos técnicos russos e documentos recentemente desclassificados. Então vamos aqui no Google. Então tem aqui o artigo sobre essas pesquisas da União Soviética, né? O que acarretou o que a gente conhece como psicotrônica. Então vamos dar uma pesquisada sobre o que se trata. Eu vou deixar os links aí dos artigos, pessoal. Quem tiver interesse em estar sabendo mais a fundo, eu vou estar enviando. Bom, então a psicotrônica é um termo multidisciplinar que abrange desde teorias sobre a interface mente-máquina e terapias de relaxamento até discussões contemporâneas sobre neurodireitos. Embora careça de comprovação científica convencional, o tema envolve debates complexos sobre regulação de tecnologia e saúde mental. Então, seria exatamente isso, né? A interface mente-máquina, né? No caso desses estudos aqui, é mais numa questão de armamentos, controle mentais, né? Coisas do tipo de tecnologias ultra secretas, né? Então, o programa de psicotrônica, conhecido nos EUAs como parapsicologia, envolve pesquisas não convencionais sobre controle mental e influência remota e foi financiado pelo governo. O projeto de psicotrônica da URSS traz semelhanças com partes do controverso programa MKUltra dos Estados Unidos. O programa da CIA durou 20 anos, foi amplamente documentado desde que foi investigado nos anos 70 e foi recentemente dramatizado no filme 2009, Os Homens que Olham para Cabras. Então, cientistas envolvidos no programa MKUltra pesquisaram a possibilidade de manipular as mentes das pessoas, alterando suas funções cerebrais usando ondas eletromagnéticas. Ou seja, desenvolvimento de armas, né, pessoal, que disparam ondas eletromagnéticas para que possa influenciar a mente e manipular a mente do ser humano. Essas armas são conhecidas como armas psicotrônicas e essas intenções de ser usadas para desempenhar funções de mudança mental. Além de tudo isso, essa pesquisa submeteu humanos a experimentos com substâncias, né, como LSD, hipnose e agentes radiológicos e biológicos. Surpreendentemente, alguns estudos foram realizados sem o conhecimento do participante. Então a gente vê aqui, né, pessoal, que foi uma coisa bem secreta. Tudo isso foi secreto, nem mesmo os participantes entendiam direito do que eles estavam participando, né? E se a gente vê o MKUltra, ele é de 1970. Desde aquele tempo, né? Ele é bem antigo. Então, para a gente ter uma ideia de como é que está esse desenvolvimento dessas armas, de controle mental e o conhecimento que eles já possuem da nossa mente e dessas ferramentas, né? No ano de 2016, o presidente russo Vladimir Putin mencionou os armamentos futuristas, sistemas espaciais e ferramentas de TI. TI é o Target Individual, né? Que seria o alvo individual em português, ou seja, eles têm um alvo e eles aplicam essa arma para o alvo. Especialmente no cyberespaço, desempenharão um papel grande, se não decisivo, em conflitos armados. Em um futuro mais remoto, sistemas de armas que usam diferentes princípios físicos serão criados. Feixes, geofísico, ondas, genética, psicofísica e outros tipos de arma. Tudo isso fornecerá instrumentos fundamentalmente novos para alcançar objetivos políticos e estratégicos, além das armas nucleares. Isso nos remete também àquela arma, né, que o Nikola Tesla estava desenvolvendo, né, de laser, do raio direcionado, né. Então, se vocês pesquisarem, quer ver? Eu vou mostrar para vocês.
A arma de energia direcionada teórica de Nikola Tesla, frequentemente apelidada de raio da morte, foi batizada por ele de Teleforce. Foi projetada no ano 1920 e 1930. Consistia em um sistema que dispararia feixes concentrados de partículas carregados pelo ar, teoricamente capaz de abater milhares de aviões e até 400 km de distância. É um canhão de partículas, né, pessoal? Muitas dessas informações são desclassificadas, ou seja, são informações que anteriormente possuíam algum grau de sigilo ou restrição de acesso, mas que deixaram de representar risco à sociedade e ao Estado. Elas perdem a classificação restritiva e tornam-se de acesso público, podendo ser consultadas por qualquer cidadão. É o caso dessas pesquisas, né? Então, tá aí na internet para todo mundo ver. Aqui a Iona deixou mais um artigo que eu posso estar enviando para vocês também. Eu vou enviar aqui esse link e todos os artigos vão estar aqui. Então, aqui, ó, a MRU, ela explorou muitas tecnologias precursoras que ainda não haviam sido consolidadas, pois a tecnologia de suporte para resultados utilizáveis ainda não estava implementada. As primeiras tentativas de criar tecnologias radicais são naturalmente intuitivas e experimentais e podem exigir muitas revisões e atualizações antes que métodos utilizáveis para novas tecnologias sejam formulados ou codificados. Ideias e tecnologias se convolvem em direção à sua realização. A filosofia do processo ou ontologia do devenir identifica a realidade metafísica com mudança e dinamismo. Podemos chamar isso de metafísica do processo. A ciência das relações mente-corpo-ambiente, a psicotrônica, é uma ciência interdisciplinar que se preocupa com interações da matéria, energia e consciência. Os objetivos da MRU eram combinar os esforços de pesquisadores e experimentadores líderes nos campos multidisciplinares interativos do desenvolvimento humano e da psicologia humanista, que incluem pesquisas envolvendo o corpo, a mente e aquelas forças e fenômenos que atuam sobre a saúde, educação e bem-estar da humanidade. As áreas de estudo incluem biocomunicação, biocibernética, biofísica, psicofisiologia, desenvolvimento educacional, pesquisa sobre o câncer, desenvolvimento do mente-corpo. Psicotrônica, termo tcheco para parapsicologia, excluindo o estudo da sobrevivência, mas abrangendo certos fenômenos que hoje não são geralmente aceitos como parapsicológicos. Segundo a falecida Larissa Vilenskaya, o termo foi inicialmente proposto com a analogia de biônica em mente, para se referir ao campo que lida com a construção de dispositivos capazes de aprimorar e reproduzir certos fenômenos psi, como a psicocinese no caso de geradores psicotrônicos desenvolvidos por Robert Pavlita, e posteriormente abraçou alguns outros fenômenos. Agora falando um pouco do MK-Ultra, eram substâncias eletrônicas, psicotrônica e eletrochoque, direcionalmente, alcance curto de frequências VHF, HF, UHF modulado em LF, transmissão e recepção, produção local propósito, comportamento de programação, criação de mentalidade ciborgue, efeito, transes narcolépticos, programação por sugestão. Subprojetos tiveram muitos: pseudônimo, projeto Alcachofra e base funcional, dissolução eletrônica da memória, EDOM. Foi somente em meados do final da década de 70 que o público americano tomou conhecimento de uma série de programas até então secretos que haviam sido conduzidos nas 2 décadas anteriores pela comunidade militar de inteligência. Esses extensos programas secretos tinham os títulos do projeto MK-Ultra, MK-Delta, MK-Naomi, MK-Search, MK entendido como Mind Control, Bluebird, Artichoke, Monarch e Chatter. O objetivo principal dos programas associados era o desenvolvimento de um programa confiável e assassino programável. Os objetivos secundários eram o desenvolvimento de um método de controle do cidadão. Então eles estavam estudando a interação, né, desses dispositivos com a mente, e estudando a mente
e os seus poderes, assim por dizer, o que ela era capaz, para assim então criar uma programação condizente com aquilo que eles queriam programar para a sociedade, né? Bom, pessoal, então é isso. O que essas pesquisas buscavam é entender o poder da mente e a sua interferência e atuação nos objetos ao redor, né? Como energia, entender as frequências emitidas pelo ser humano, para poder entender até onde vai esse poder da mente, né? E com isso desenvolver também as chamadas armas psicotrônicas, que são armas direcionadas, ou seja, são armas que elas podem controlar a mente. É muito utilizada essas ferramentas hoje em dia, né? A gente já sabe, a gente que tem uma consciência, entende que eles já usam. E é para mostrar para vocês que eles já estavam pesquisando isso há um século atrás, praticamente. E então imagina como está desenvolvido. Hoje a gente ouve falar sobre os ciborgues, que são as fundições entre homem e máquina, né? Então tudo parte desse estudo deles. E eu trouxe esse assunto para a gente poder entender e refletir e perceber que existem artigos, fontes, muito além daquilo que a gente tem acesso no dia a dia, né, pela mídia tradicional. Então a gente tem que entender que a ciência ela vai muito além do que a gente conhece. E esse pessoal, eles sabem disso, né? E eles estão estudando, aprimorando, utilizando secretamente para atingir os propósitos deles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo. Um abraço.